A nossa aula de hoje vai abordar várias situações da matemática básica, tá certo? Das questões da ESAF, das nossas aulas de aprofundamento 5, tá joia? Então veja aqui essa questão de número 16, diz assim: um químico deve preparar 2 litros de uma mistura formada por duas substâncias A e B, na proporção de 3 de A para 2 de B. Distraidamente, ele misturou 500 ml de A com 1 litro de B. Sabendo-se que ele não tem mais do elemento B, como deve proceder para obter a mistura desejada? Então vamos entender passo a passo. Veja aqui comigo. Primeiro, o que nós temos, o que nós merecemos aqui, ó? Um químico deve preparar, gente, 2 litros, não esqueça. Ele tem que preparar 2 litros de uma mistura formada de substância A, certo? E substância B, na proporção de 3 para 2, né? 3 de A para 2 de B. Tá certo? Distradamente ele misturou 500 mililitros de A com 1 litro de B. Sabendo que ele não tem mais elemento de B, então implica o quê? Se ele não tem mais elemento de B, então ele só vai usar elemento de quem? De A. Então veja comigo, ok? Então veja comigo. Então o que foi que aconteceu? Vamos ver aqui. Então o que aconteceu? Ele diz, vamos lá, passo a passo. Ele diz, um químico deve preparar 2 litros. Então ele deve preparar, lembre, ele deve preparar aqui 2 litros. Tem muito cuidado com isso. O que foi que aconteceu? Ele, vamos acompanhar aqui mais ou menos o que ele fez. Então ele diz que nesses 2 litros, a minha proporção, A e B. Então ele diz, substância A e B. Então na proporção 3 de A para 2 de B. Então 3 de A para 2 de B. Distraidamente ele misturou 500 ml de A, certo? Com 1 litro de B. Então na realidade, foi o que aconteceu. Certo? Foi o que aconteceu. Ele diz 1 litro de B. Então, nosso amigo aqui usou B e usou A. Então, aqui nós temos 500, certo? Mililitros, 500 mililitros e 500 mililitros. Que, na realidade, o nosso amigo era para ter acontecido isso aqui. O que era para ter acontecido? Era para ter acontecido isso aqui. Então, vamos ver aqui. Então, vamos... certo? Então, vamos ver. Pronto. Era para ter acontecido isso aqui. 3 de A. 3 de A e 2 de B. Era para ter acontecido isso aqui. Se são 2 litros, era para que ele ter, se são 2 litros, era para ele ter aqui, isso aqui é de A. Então, se era 2 litros, aqui deveria ser 400 mililitros, aqui deveria ser 400 mililitros, aqui 400 mililitros, aqui 400 mililitros e aqui 400 mililitros. Era isso que ele queria, tá certo? A proporção era essa. O desejo era isso aqui. Só que ele só tem isso aqui. Ele diz o seguinte, vamos ver aqui o que ele diz. Aí ele diz que não tem mais elemento B. Então ele não tem mais B. Então ele não tem mais B. Então ele só tem o quê? Só tem mistura A. Então vamos aqui um pouquinho de raciocínio, certo? Um pouquinho de raciocínio. Eu tenho que vir para cá, eu tenho que chegar, a gente chama um pouquinho de lógica, tá certo? Então eu tenho que ter 400, veja aqui, se eu tenho só, ainda está faltando, o que está faltando para completar os 2 litros? Está faltando exatamente quem? A falta quem? 500,
Aqui eu tenho 1.500, então está faltando 500 mililitros. Tá joia? Então, lembre, para ficar, lembre, 2 litros. Para ficar, o que eu tenho que fazer? As opções vão nos ajudar bastante, mas aqui fica bem fácil. Então, vamos ver aqui o que vai acontecer. Certo? O que vai acontecer? Tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, eu tenho, pronto, uma. Então, são 5, 2, 3, 5. 1, 2, 3, 4, 5 partes. O que vai acontecer? Desses 500, eu tenho que ficar, presta atenção, eu tenho que ficar somente com quem? Com 400. Se eu tenho que ficar com 400, eu tenho que tirar 100 daqui, certo? Eu tenho que tirar 100 daqui, né? Que tem que ficar com 400, certo? Tirar 100, certo? Tirar 100 daqui e tirar 100 daqui. Então, eu tenho que tirar quem? Eu tenho que tirar 300. Então, da mistura, essa aqui não é a mistura, da mistura eu tenho que tirar 300. Se eu tirar 300, aqui vai ficar com quanto? Com 400, com 400, com 400, ó. Isso é A. O A vai ficar com 400. Se eu tirar, tá certo? Se eu tirar, ó, 100, 100, aí o que eu tenho aqui? Pronto. Então, nós temos aqui, deixa eu fazer só deixa eu facilitar um pouquinho aqui. Então, ó, o B vai ficar com 400, o B com 400, e, olha, e o A, se eu tirar 100, o A vai ficar com quem? Com 400. Para completar 1 litro, eu estou precisando de quem? De 400 e de 400. 400 de quem? De A e de A. Pronto. Então, o que aconteceu? Eu vou tirar 300 da mistura, tá certo? Se eu tirar, ó, 100, 100, 100, eu vou tirar 300 da mistura e acrescentar 400 de quem? 400 de A. Então, pelas opções, o que vai acontecer? Apenas acrescentar 1 litro? Não, tá certo? Se você observar o item D, o que diz o item D? Ele diz assim: descartar 300 mililitros da sua mistura, então eu vou descartar 300 mililitros, então eu vou tirar 300 daqui, ó, 100 de cada um para ficar 400, certo? Eu tenho que tirar 100 de cada um para ficar 400, quer dizer que eu tirei 300 da mistura, e vou acrescentar 800, olha aqui, eu vou acrescentar 800 de quem? Da mistura A. Então o item correto diz descartar 300 da mistura e acrescentar 800 da substância A. Então, qual é o item correto? D de dado. O item correto é D de dado. Pronto. Questão mais de raciocínio lógico, tá certo, do que de conta. Tá legal? Então, essa foi a questão, tá certo, de número, tá certo, de número 16. Nós temos agora, olha como uma coisa maravilhosa, a questão de número 17. Diz assim, olha aqui. Um passageiro, para viajar de A para C, certo? Um passageiro, para viajar de A para C, deve ir de ônibus de A até B e de trem de B até C, sendo que B está na metade do caminho entre A e C. Os ônibus de A para B e os trens de B para C saem sempre no mesmo horário, a cada 20 minutos. Sabe-se que a velocidade média do ônibus para ir de A até B é de 60 km por hora e que a distância entre A e C é de 100 km e que o passageiro chegou em B, pegou o primeiro trem que partia para C e chegou em C exatamente 1h30 após a partir de A. Qual a velocidade média do trem para ir de B até C? Então vamos ver aqui, ó. Ele viaja, ó, o passageiro, ele viaja de A até C. Ônibus, ó, ele vai usar ônibus de quem? De A até B. Ele vai usar trem de B até C. Sendo que B
está metade do caminho entre A e C. Os ônibus de A para B e os trens de B para C saem sempre no mesmo horário. Olha aqui, a cada 20 minutos. Certo? Sabendo que a velocidade média do ônibus, essa é a velocidade média do ônibus, tá certo? De A até B é de 60 km por hora. E que a distância entre A e C é de 100 km, tá certo? E o passageiro chegou em B, pegou o primeiro trem, que partia de C para C, e chegou em C exatamente 1h após, chegou 1h30 após a partida de A. Qual a velocidade média do trem? Pronto, de B para C. Então vamos armar a questão para a gente chegar a isso. Então o que que eu tenho aqui? Então, minha imaginação é essa. Eu tenho a cidade A, eu tenho a cidade B e eu tenho a cidade C. Certo? Então, cidade A, cidade B e cidade C. Pronto. Então, vamos pegar os dados. Aqui, esse trajeto é de ônibus. Pronto. Esse trajeto, ele é de trem. Pronto. Beleza. Então, ele diz, um passageiro viaja de A para C, deve ir de ônibus de A até B e de trem de B até C. Pronto. De ônibus de A para B, de B para C de trem. Certo? B está a metade do caminho entre A e C. Então, a metade do caminho entre A e C. Tudo bem. Os ônibus de A para B, tá certo? Os ônibus de A para B e os trens de B para C saem no mesmo horário. Então, na hora que sair um aqui, aqui também sai o trem. Na hora que sair o ônibus, sai o trem. Tudo bem. De 20 em 20 minutos. Tá certo? Sabendo que a velocidade média do ônibus de A até B é de 60 km por hora. Então, a velocidade do ônibus é de 60 km por hora. Pronto. Velocidade do ônibus é de 60 km por hora. E que é a distância entre A e C? Ele diz que a distância de A até C, tá certo? Essa distância de A até C, pronto. Ele diz que é de 100 km. Se essa distância é de 100 km, então implica que essa distância aqui é de 50 km e que essa distância aqui também é de 50 km. Lembra, estou pegando os dados, certo? E que o passageiro chegou em B, pegou o primeiro trem para partir para C e chegou em C exatamente 1h. Então o tempo que ele levou sair de A até C, então o tempo que o nosso amigo gastou foi de 1h, 1h30 minutos, que eles chamam de 1h30. 1h30, tá certo? Então ele chega, ele diz, 1h30, após a partir de A até que a velocidade média do trem para ir de B para C. Então ele quer a velocidade de quem? Do trem. Então eu posso dizer que o tempo total, 1h é 60 minutos. Com os 30 minutos, então eu posso dizer que o tempo total foi de 90 minutos. Pronto. O tempo total foi de 90 minutos. Então agora vamos começar a entender melhor. O que é velocidade? Velocidade é, certo? Velocidade é o espaço dividido pelo tempo. Pronto. Então veja comigo a primeira parte. Isso aqui é a velocidade. Velocidade é o espaço sobre o tempo. Tá legal? Então, eu tenho... Vamos ver aqui o que é que nós temos para ter uma ideia. Qual é o nosso tempo? O tempo total é de 90 minutos. Se aqui ele gastou, a velocidade foi 60 km por hora, então vamos tentar descobrir quanto tempo nós gastamos. Então, vamos lá. A velocidade é de 60 km por hora. Então, nós temos que a distância, vamos descobrir quem é o tempo. O tempo do ônibus é a distância dividido por quem? Pela velocidade. O tempo gasto
de ônibus é distância 50 quilômetros. Qual é a velocidade? A velocidade foi de 60 quilômetros, tá certo? Então, eu posso dizer que nós temos aqui, tá certo? Então, vamos ver aqui. Então, essa foi a velocidade. Ele diz o seguinte, que ele gastou 1 hora, presta atenção, são 100 quilômetros. Então, nós temos aqui, se eu transformar isso, quilômetro, em minuto, tá certo? Então, nós temos aqui, ó, velocidade, que é quilômetro por hora. A velocidade foi quilômetro por hora. Então, se eu transformar isso, então vamos transformar para facilitar um pouquinho, tá certo? Então, para saber o tempo. Então, nós temos aqui, ó, nós temos que a velocidade é de 60 km por hora, tá certo? Então, se eu fizer a transformação para minutos, o que que eu tenho? Eu tenho, ó, 60 km por hora. Então, se eu dividir, ó, a velocidade é de 60 km por hora, né? 60 km por hora. Então, para facilitar, então eu vou dividir, aqui. Eu vou dividir, então, a velocidade, então é só, o que eu vou fazer? Então, eu tenho que a velocidade do ônibus, 60 km, se eu dividir por 60, então isso vai ficar quem? Minutos. Então, a velocidade, na realidade, a velocidade foi de 1 km por minuto. Pronto, para facilitar. 1 km por minuto. Pronto, então foi a velocidade de quem? Do ônibus. Ora, então eu vou ter, qual foi o tempo do ônibus? O tempo do ônibus é a distância, para facilitar as contas, ó, a distância que é 50, dividido pela velocidade que foi 1, tá certo? Então o tempo foi de 50 minutos. Pronto. Então facilita bastante. Então o tempo do ônibus foi 50 minutos. Então o tempo do trem, ó, o tempo do trem, certo? O tempo do trem seria o quê? Seria, lógico, 40 minutos. Mais um detalhe, qual é? Muito importante na questão. Qual é o detalhe? Tá certo? O problema maior é esse aqui. Ó, esse tempo gasto, 40 minutos, será que foi só ele no trem? Nós temos que verificar o que acontece. Lembrem, 40 minutos. Então, ele gasta 40 minutos. Então, vamos ver aqui. Então, nosso amigo gasta 40 minutos. Ó, ele sai de A, vamos com calma. Ele sai de A para B. Aqui, ele gastou 50 minutos. Tá legal? Aqui, para chegar nesse rapaz, né, em C, ele gastou 40 minutos. Mais um detalhe. Qual é? É que na hora que ele sai do A, ó, na hora que ele sai do A, um trem sai do B. Então, ele não pode pegar esse trem. Então, o primeiro trem, ele não pode pegar. Porque não é de 20 minutos, então aqui ele já gastou o quê? Ó, na hora que ele sai aqui, sai um trem para B. Na hora que ele, vamos lá, com 20 minutos, segundo, com 20 minutos, o que que acontece? Sai o segundo trem. Com 20 minutos, sai o segundo trem. Com 40 minutos, pronto, com 20 minutos sai o segundo trem. Ó, quando ele sai daqui, um trem parte. Então, tempo zero. Quando for com 20 minutos, não são 50 minutos que você tem? Com 20 minutos, o que que acontece? Sai o segundo trem. Mas com 20 minutos, sai o terceiro trem. Então, na realidade, quanto é que falta ainda? Faltam 10 minutos, né? Para 50, então falta 10 minutos. Então, na realidade, ele espera para o outro trem chegar
Porque esse trem aqui, o quarto trem, ele sai com 60 minutos depois que você saiu do A. Então, lembre, ó, quando você sai do A, o trem sai do B. Então, zero tempo. Com o segundo trem que sai de B, depois que você parte, o segundo trem faz 20 minutos que você está andando de ônibus. No terceiro trem, você já está com quanto? 40 minutos, tá certo? Aí o quarto trem, ele sai com 60 minutos depois que você saiu de A. Então, na realidade, você fica esperando 10 minutos. Então, está aqui o grande segredo da questão. Então, você fica esperando 10 minutos. Então, na realidade, presta atenção, de B para C, você gastaria quem? 40 minutos. Só que nesses 40 minutos, lembre, nesses 40 minutos, então 40 tira 10, você fica com quem? Com 30 minutos. Esses 30 minutos é o que você está dentro do trem. É o que você anda no trem. Então, o que é que eu tenho aqui? Eu tenho que velocidade é o espaço sobre quem? O tempo. Ora, o que é que nós temos aqui? Nós temos que a velocidade do trem, isso aqui é do trem, tá certo? Nós estamos trabalhando com o trem. Então, nós temos que a velocidade do trem é o espaço percorrido, que é 50 km, dividido pelo tempo, que é 30 minutos. Ora, na realidade, 30 minutos representa quem? Representa meia hora. Então, 30 minutos. Se eu multiplicar por 60, eu estou transformando minutos em quem? Em horas. Porque é o seguinte, deixa eu só mostrar aqui que você pode ter uma duvidazinha. Então, esses 30 minutos, eu posso dizer que representa quem? Meia hora. Então, isso aqui representa quem? Meia hora. Então, esses 30 minutos representa meia hora. Então, a velocidade do trem é 50 vezes, repete o primeiro, multiplica por inverso da segunda. Então, a velocidade do trem é de 100 km, certo? 100 km por hora. Pronto. Era isso que nosso amigo estava querendo saber. Então, veja bem, vamos só refazer, tá certo? Então, vamos refazer. Então, vamos aqui. Ó, só com muita atenção. Ele diz o seguinte, saindo de A até C, ele anda de ônibus e anda de trem. Cada um anda metade do caminho, 100 km, então 50, 50. A velocidade do ônibus é 60 km por hora. Então, 60 km por hora. Como ele andou, presta atenção, 50 km, então, se eu transformar, tá certo, essa velocidade, km por hora, em minutos, porque é o que eu tenho é minutos, certo? Eu tenho minutos, então é só, 60 km por hora, passa a ser 60 minutos. Então, a velocidade é de 1 km por minuto. Se a velocidade é de 1 km por minuto, então 50 minutos eu ando, então 60 km por hora, 50 km eu gasto 50 minutos. Então, para o trem, sobrou 40 minutos, aí fica o ponto de interrogação. É verdade, porque não é 90 ao todo? Aí você olhando para o trem, o que vai acontecer? Vamos refazer isso aqui, é isso que eu estou alertando. Olha, quando você sai de A, o trem sai de quem? De B. Então, qual é o tempo? 0. O segundo trem que sai de B, presta atenção, o segundo trem que sai de B, ele já faz 20 minutos que você saiu de quem? Do A. O terceiro trem que sai do B, você já está com 40 minutos, 40 minutos. Então, na realidade, quando você chegar aqui, o quarto trem já está com 60 minutos. Então, na realidade, você vai partir nesse trem. Após 60 minutos que você saiu de quem? De A. 50 de ônibus, mais 10 de espera. Você teve 10 minutos de espera. Não esqueça, nesse caso,
você teve mais 10 minutos de espera. Pronto. 40 minutos, você teve 10 minutos de espera, então na realidade de trem você só andou, tá certo? 30 minutos, que representa quem? Meia hora. Então a velocidade é o espaço dividido por quem? Pelo tempo. Qual é o espaço que você tem? 50 quilômetros, tá aqui, ó. O espaço que você tem é 50 quilômetros. Então 50 quilômetros, tá certo? Dividido pelo tempo, que é meia hora. Tá certo? Fazendo as continhas, repete a primeira pela inversa da segunda, você chega que a velocidade do trem é de 100 km por hora. Ok? Então, 100 km por hora está onde? Veja aqui comigo. Questão 17, 100 km por hora, está no item A. Pronto. A velocidade do trem, na realidade, é de 100 km por hora. Então, item correto, item A. Certo? Que questão bonita. Vamos em frente? Vamos ver o que nos espera. Tá certo? Então, a questão de número 18. Veja aqui comigo. Em uma repartição, tá certo? Em uma repartição, 3/5 do total dos funcionários são concursados. 1/3 do total dos funcionários são mulheres. E as mulheres concursadas correspondem a 1/4 do total dos funcionários dessa repartição. Assim, qual entre as opções abaixo o valor mais próximo da porcentagem do total de funcionários dessa repartição que são homens não concursados? Gente, olha, o que é que nós temos aqui? Olha, eu quero chamar a atenção para uma coisa chamada de questões, chamada de resolução de questões de dupla entrada, tabela de dupla entrada, tá certo? Então, vocês observam. E uma outra coisa, o nosso amigo não deu o valor, presta atenção, ele não deu o valor, a quantidade, tá certo, de pessoas trabalhadas, que trabalham nessa repartição. Ele deu fração. Então, o que eu tenho que fazer? Tá certo? O que eu tenho que fazer? Eu tenho que imaginar, olha aqui o que é que nós temos, o que é que o nosso amigo deu. Ele disse que 3/5 dos funcionários são concursados. 1/3 do total dos funcionários são mulheres. E as mulheres concursadas correspondem a 1/4 do total dos funcionários dessa repartição. Assim, quais as opções abaixo, o valor mais aproximado da porcentagem, tá certo, do total de funcionários? Gente, olha, eu vou deixar essa questão, é de propósito mesmo, para que você tente, mas tente mesmo, não simplesmente passe para a aula seguinte, não. Eu quero que você tente, porque a questão, se você conseguir fazer, pode ter certeza, você está chegando lá, ok? Mas tente, nada de procurar resposta, tente, só assim você vai chegar lá, ok?